Irmãos, a paz do Senhor, santidade, santificação é a nossa palavra. Queremos dizer que todas essas palavras elas não são voltadas a pessoas que vivem o ciclo do mal, que vivem um vício, ou que vivem possessões demoníacas, ou que vivem esse ciclo do mal, estão na vida do mal. Que essas pessoas elas precisam de libertação, não de santificação. E a santificação aos nossos olhos, aos olhos do cristianismo, do evangelho de hoje, contemporâneo, não é uma boa definição. Eu, pelo menos, não acredito nesse tipo de definição. Por isso eu tenho estudado algumas coisas a mais para trazer para os irmãos e para aprender também. Por exemplo, toda a desgraça do cristianismo, essa santidade que o cristianismo está buscando, virou um concurso de matar pecado. Quem ganhou? Quem ganha? Quem consegue para matar seus pecados com rituais, com fazer? Vamos ver quem ganha. Quem faz mais jejum? É o cara do jejum. O cara que fica 24 horas jejuando sem comer nada. O cara é o santo dos santos, faz a campanha toda, dá o dízimo de tudo. Ele pega a lei, cumpre a lei para se santificar. Isso é complicado, isso é perigoso. Tem a busca de um nível de alma mais elevado também. Então a pessoa ela busca estar num nível espiritual mais elevado do que os padrões moral da igreja. Então todas as pessoas que olham para ele como uma pessoa mais santa do que as outras. Mega Blaster santo da igreja, o santantão da igreja. O sujeito, as pessoas quando olham para essas pessoas assim, elas, por exemplo, elas vão no culto e olham as pessoas lá na frente, todas de gravata, todas alinhadas, os pastores, e elas ficam pensando assim, eu já pensei assim, sabia? Elas ficam pensando assim, puxa, quem dera um dia eu chegar lá, quem dera. Na verdade, eles que têm que descer, não é você que tem que subir. A hierarquia está invertida, não é assim que Jesus ensinou, não. Então, essas pessoas elas ficam buscando esse patamar mais elevado, elas ficam neuróticas, frustradas, depressivas e com baixa autoestima. E eu já vi muitas pessoas pregando assim, já caí nessa armadilha e já fiquei muito triste. Por exemplo, fulano foi fiel no jejum inteiro, fez um mês inteiro de jejum e ele conseguiu um emprego. Olha, fez jejum e conseguiu um emprego. Aí eu ficava pensando assim, puxa, consigo nem ficar 4 horas sem comer. Eu não tinha o entendimento de jejum que eu tenho hoje. Consigo ficar nem 4 horas sem comer. Quanto que eu vou conseguir um emprego melhor, então? Ciclano acordou o mês inteiro, 3 horas da manhã, e orou por toda a igreja. E aí, a esposa foi curada. Não sei que tem a ver uma coisa com a outra. Mas eu vou orar de madrugada, eu tomo remédio, eu acordo às 3 da manhã. Se eu falar amém, é muito. Nem no amém eu chego. Falo e durmo de novo. Olha, Beltrano dá dízimo de tudo. Tudo, ele dá oferta, dá dízimo, é generoso. E aí a empresa dele prosperou. Olha, que beleza, hein? Que passe de mágica, desgraçado. E se você não conseguir dar o dízimo, que você está endividado, hein? Que sua esposa perdeu o emprego, você fica com peso, né? Não consigo. Dói, sabia que dói? Dói, é um ciclo doentio. É perigoso, muito perigoso. Paradoxo. Quanto mais você se preocupar com santidade e de autojustiça, de autojustificação, quanto mais eu me preocupar com a minha santidade, me autojustificando, fazendo esses atos, esses rituais, quanto mais eu me preocupar nessa santidade, fazendo esses rituais, menos santo eu serei. Para você ser santo mesmo, o cara tem que largar a mão da pretensão de santidade. Dessa santidade que nós estamos falando. Quer ser santo? Larga a mão de tentar ficar fazendo. Larga a mão de tentar ficar somando atitudes, rituais para ser santo, que não vai dar certo. A conta não vai fechar. Larga a mão disso. Tem que assumir que por si só não dá. Como é que dá? Descansar na cruz de Cristo. Olha, Jesus, eu não consigo fazer. Tá difícil. É só o Senhor mesmo. E Ele te dá descanso. Ele sabe que você não consegue. Você tenta, machuca um pouco você não conseguir.
mas você descansou na cruz dele. Ora, faz total sentido. Enquanto a pessoa está lutando contra as suas pulsões, quanto mais ela fica lutando contra as suas pulsões com a lei, que são os rituais, e com a força dela, mais essas pulsões crescem nela. Porque mais ela pensa nas pulsões, mais ela luta contra as pulsões. Quando ela trata essas pulsões sem os rigores neuróticos da moral e da religião, ela começa a tratar isso sem esse negócio de combater, de fazer a lei para combater a pulsão, então ela começa a ser livre desse mal. Porque esse mal já não faz mais tanto sentido para ela. Ela meio que deixou de escanteio. Olha, isso não é comigo, isso é com Cristo. Eu tento, eu faço minha parte, mas é com Cristo isso. O sujeito tem que desistir de agradar a Deus por conta própria. Larga a mão. É muita pretensão minha e sua acreditar que eu tenho poder de me santificar a fim de agradar a Deus. Não dá, não tem jeito. Nós entendemos que para ser agradáveis a Deus, nós temos que satisfazer a Deus com nossa perfeição. Também não dá. Satisfazer a Deus com nossa perfeição. Qual perfeição? Deus só é agradado em Cristo. Quando você está em Cristo, descansa no sacrifício de Cristo. Aí a pulsão é um mero detalhe. Aí o instinto é um mero detalhe. Aí o pecado é um mero detalhe. Você deixa de batalhar contra isso. Você está descansado na cruz de Cristo. Para agradar a Deus, tem que abandonar toda a sua justiça própria, toda a sua autojustificação e mergulhar na paz que vem da fé, de modo completamente descansado a fim de receber misericórdia. Para seu consolo, Cristo entregou uma palavra, deixou para a gente uma palavra que não tem jeito mesmo. Depois dessa palavra que ele deixou, dançamos. Sermão do Monte, ele diz assim, sobre adultério. Vocês estão falando sobre adultério? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês apenas olharem para a mulher do próximo, vocês já adulteraram. Como é que vai se santificar assim? Vocês estão falando de não matarás? Não matarás. Se vocês apenas odiarem o seu irmão, você já matou. Ele está falando assim, gente, podem se esforçar à vontade que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem instintos e sempre terá. Eu tenho instintos e sempre terei. Pode ser sexo, mentira, glutonaria, roubo. São instintos, são pulsões. Eles se acalmarão com o passar do tempo na vida em Cristo. Você vai aprendendo que Cristo é o descanso para isso, né? Mediante também a você fazer morrer a sua justiça própria. Também esses instintos e essas pulsões, elas vão embora, porque você sabe que da sua justiça própria não tem jeito, só tem jeito em Cristo. Aí você descansa, não tem jeito. Portanto, não se aflige com seus instintos. Assim, é difícil, dói a gente cair numa pulsão dessa, num instinto desse, mas não se aflige com isso. Tudo o que o instinto animal deseja é combate. Se você tem um instinto e uma pulsão e uma dificuldade com o pecado, o que ele mais deseja é o combate. É você usar lei, usar ritual em cima dele, você exorcizar. Aí você lembra assim, se você vê que é um animal dentro de você, que você está se bestializando, que você está fazendo, você está entrando no ciclo do mal, se você oprimir ele, ele vai atacar. Agora, se você descansar na paz de Cristo e falar, não dá para lutar contra você. Você sou eu, a minha parte má. Aí ele vai te deixar, vai entrar na floresta, vai ver, com esse cara ele não tem jeito mesmo, ele vive a paz de Cristo, então não tem como eu atormentá-lo. Assim não combata seus instintos. Você pode dizer assim para você mesmo, né, cara? Quando você tá na pior aí, lutando contra pulsões e instintos. Pô, eu tô pisando na bola de verdade, cara. Tô pisando na bola. Faça isso com bom humor, não adianta se retalhar. Não adianta bater a cabeça na parede.
Ó Deus, eu tô pisando na bola, preciso de ajuda, né? Não dá com as minhas próprias forças. Eu já tentei na igreja tal fazer tudo que eles fazem certinho, bonitinho, não consegui também, não deu certo. E aí você vai ver estranhamente, você verá que essa santa tranquilidade vem da certeza de que só é um incômodo para você, mas não mais um problema entre você e Deus. Você percebe que tudo isso é um incômodo para você, mas não te distancia de Deus. Você percebe que o impulso, a pulsão, o instinto, a mentira, todas as coisas que nós lutamos é um incômodo para nós, mas não nos distancia de Deus. E mais, a santidade vem de Cristo, não vem de nós. E mais, tudo que fazemos não vai dar conta disso. Só Cristo vai dar conta disso. Então, é um paradoxo mesmo. A coisa toda se esfria de repente quando você entra nessa paz. Aí a sua mente chega perto da graça de Deus. A gente começa a entender a graça de Deus aí, quando a gente tenta e não consegue. Quando a gente tenta se auto-justificar e não consegue. Quando a gente entra num ciclo de normas e rituais e igrejas e instituições e a gente não consegue. Aí a gente começa a curtir a graça de Deus, né? Incomoda, sim. Traz um incômodo, um desconforto, mas estamos em paz. Estamos em paz com Deus. Amém? Todos a paz do Senhor.